Muito bom dia, minhas queridas, meus queridos. O nosso programa de hoje é muito especial. Nós estamos falando aqui do interior da Bahia, da cidade de Guanambi, onde estou merecidamente recarregando as energias, né, para trazer mais novidades e para incrementar as nossas discussões neste ano aí, já este ano de eleições e já com prévias, né, para 2026. Então, estou aqui no interior da Bahia, vou aproveitar, então, para deixar um beijo. Esse programa vai ser especial para o meu primo, James Hamilton. Acho que ele tem muito a aprender com o programa de hoje. Deixo um beijo para eles e vamos, então, começar. O primeiro assunto de hoje, eu serei um pouco mais breve nas análises, no conteúdo que eu preparei para vocês, porque teremos uma discussão aqui bastante interessante com uma convidada muitíssimo interessante. Então, eu vou ser mais breve aqui nas minhas apresentações, mas eu quero começar o programa hoje falando sobre um tema que é muito importante para a mídia, na mídia e para entendermos o funcionamento da mídia, que é a questão da seletividade midiática, né? E o exemplo que eu trago, que eu quero problematizar aqui com vocês, é em relação a dois momentos recentes, né, da vida nacional, da conjuntura nacional, enfim, em relação ao governo e ao presidente Lula, em relação à mídia, as cobranças da mídia em relação ao presidente Lula, as manifestações, enfim. Em fevereiro deste ano, os três maiores jornais do país, Globo, Folha e o Estado de São Paulo, fizeram críticas veementes a Lula por ocasião de uma declaração que ele deu em relação, criticando a ação ostensiva de Israel contra a Palestina na faixa de Gaza, quando ele fez uma comparação, naquele momento, uma comparação talvez infeliz em relação ao Holocausto. Mas a questão de fundo era a crítica veemente, correta, certeira, que Lula fez à ação genocida de Israel na faixa de Gaza. Pois bem, para a imprensa, isso foi motivo de muitas críticas, muitas críticas à fala do presidente Lula, que mobilizou, inclusive, esses jornais, né, em seus editoriais. Então, vamos aqui retomar um pouquinho, né, o que os editoriais trouxeram, né, alguns trechos apenas. Na Folha de São Paulo, primeiro, né, segundo editorial da Folha, para além da demonstração de plena ignorância sobre a história dos conflitos da humanidade, a banalização de temas como o genocídio e o Holocausto, que prolifera na gritaria das redes sociais, não deveria fazer parte do repertório de um chefe de Estado. No jornal O Globo, em seu editorial também. Sejam suas declarações resultado de antissemitismo autêntico ou apenas de ignorância atroz, elas são incompatíveis com a atitude que se espera de um presidente da República e envergonham o Brasil. O Estado de São Paulo. O presidente Lula da Silva não precisou de mais do que um punhado de frases carregadas de ranço ideológico e antissemitismo para fazer do último domingo um dia infame na história da diplomacia brasileira. Muito bem, reitero, a fala de Lula foi uma fala necessária naquele momento. Ele, de fato, colocou o dedo na ferida das ações de Israel, das ações que Israel estava, naquele momento, nos ataques, né, na guerra com Hamas, nos ataques à Palestina, à faixa de Gaza, de fato, ações genocidas. Lula colocou o dedo na ferida, se posicionou, depois pediu desculpas, enfim, pela comparação, talvez infeliz, em relação ao Holocausto, mas se desculpou por aquela fala, mas o dedo na ferida, questionar a ação de Israel era importante e necessária e corretíssima naquele momento. Para a imprensa, isso não não tinha nenhuma importância, né? Mesmo Israel, depois tendo uma reação bastante contundente em relação ao Brasil, dizendo que Lula era persona não grata,
Mesmo assim, a imprensa seguiu passando nessa ação, né, seletiva de passar pano, né, no senso comum, dizemos aí passar pano, e a imprensa faz bastante isso. Enfim, chegamos a um outro momento. Isso, né, foi se comprovando que, de fato, Lula estava correto, né, correto em sua declaração, em colocar, em pontuar e mostrar o que Israel estava fazendo. Muito bem. Chegamos, então, agora às eleições na Venezuela, né? E, novamente, o momento histeria midiática, ele se coloca, né, de uma forma aí bastante improdutiva, porque, de fato, não discute questões que deveriam estar sendo discutidas. Não vou aqui fazer uma discussão profunda em relação à Venezuela, porque não é o meu campo de atuação, meu campo de expertise, e, enfim, eu não gosto de apenas dar palpites, mas eu acho que há 2 pontos, né, que são importantes nessa discussão em relação à Venezuela, as críticas ao processo eleitoral. Sim, são críticas que procedem, né, mas é preciso, precisamos estar atentos, inclusive observando a cobertura, precisamos estar atentos a 2 pontos. O primeiro deles, quem me chamou a atenção foi uma professora da Universidade Federal da Paraíba, minha amiga, Maria Luísa Alencar Feitosa, que chamou a atenção para a questão. Ela é uma especialista em direito econômico, que estudou particularmente a questão do petróleo. Então, ela é uma especialista, né, nesse assunto, uma grande especialista nesse assunto, uma estudiosa, e ela me chamou a atenção para esse ponto, para essa questão das reservas de petróleo, né, do petróleo na Venezuela. Então, esse é um primeiro ponto para pensarmos aí a geopolítica, né? Não podemos pensar apenas em termos de o bem contra o mal, enfim, não se trata disso, né? Essa dicotomia que a imprensa adota nos momentos que são mais convenientes, essa dicotomia, ela atrapalha o entendimento em relação à geopolítica, em relação ao que realmente está ocorrendo, né? E daí decorre o segundo ponto, né? A oposição na Venezuela não é exatamente uma oposição que defende plenamente a democracia, né? A briga, a contenda, enfim, não é em função de uma defesa irrestrita da democracia. Então, de novo, não podemos colocar as coisas numa disputa, né, entre o bem e o mal, numa disputa entre bandidos e heróis, enfim. As coisas em geopolítica, elas são bem mais complicadas do que parecem. E a imprensa teima em sempre colocar nesse ponto, né, em sempre deixar esse véu nebuloso de dúvida, de não entendimento em relação a questões que são complexas, né, que são muito complexas e que não podem ser reduzidas a alguém tem razão, alguém está sem razão nesse momento de contenda. As coisas são muito mais complexas, de fato, as coisas são muito mais difíceis de serem compreendidas, de fato, se não temos a informação, se não temos informação plural, se não temos informação de várias fontes, que vão trazer para nós várias possibilidades de interpretação em relação ao que está acontecendo, né? Então, acho que é importante, nesse momento, né, chamar atenção para essa ação seletiva da mídia, porque, num determinado momento, em relação a um país ao qual a mídia neoliberal é alinhada, né? Então, naquele momento, as declarações não podiam ser feitas, eram complicadas. Num outro momento, exige-se do presidente, vejam bem, a exigência não era do governo, porque, aliás, o governo brasileiro adotou uma postura corretíssima, né? A diplomacia brasileira, ela agora, né? Não nos últimos 5 anos, mas a diplomacia brasileira, né? Antes
desse intervalo democrático que tivemos aí, também era uma diplomacia impecável, e segue agora, após 2023, nessa trajetória. Então, a atitude da diplomacia brasileira está sendo corretíssima em relação à Venezuela. Mas os jornais, repito, não chamavam, não falavam em relação ao governo, né? Não chamavam, não exigiam uma postura do governo, até porque, repito, a postura do governo está sendo correta. Os jornais questionavam, criticavam abertamente, de modo inflamado, chamavam, exigiam uma declaração do presidente Lula, um posicionamento. Mais do que uma declaração, exigiam um posicionamento do presidente Lula, né? De fato, como eu disse, jogando várias cascas de banana, dando vários gatilhos, né? Eu acho que já sabemos um pouco como tudo isso funciona, né? E acho aí, para fechar esse primeiro tema, né, de hoje do programa, eu acho que para todos que, né, estão usando aí essa narrativa, ela tem aparecido. Hoje mesmo eu escutava aqui, né, com uma das minhas tias, escutava o rádio, e aí estava ouvindo o locutor falar, olha, essa democracia, essa postura de uma democracia relativa, o que os brasileiros vão pensar, né, do presidente, enfim, essa narrativa que já ganha aí, que já ganha corpo, né, que já ganha destaque, e ganhou destaque por essa postura indevida, seletiva e camuflada da mídia. É bom lembrar, primeiro, né, eu acho que é bom lembrar, recordar e viver, não é isso? Então, é bom lembrar aqui 2 momentos. Primeiro, Lula, né, e o campo progressista que o apoia, aceitou, e Lula, né, à frente, aceitou a ordem de prisão dada pelo ex-juiz que se tornou ministro, né, logo após a prisão de Lula. Ele aceitou a prisão sem questionamento, sem inflar ânimos, sem promover qualquer quebra-quebra. E o grupo que promoveu quebra-quebra, depredação na capital federal foi outro, né? Foi outro grupo que convocou a festa da Selma, porque não aceitaram o resultado das eleições de 2022. Então, é muito bom que nós tenhamos esses aspectos muito claros e que possamos colocar tudo isso na balança para fazermos uma interpretação correta dos acontecimentos, né? Bom, e aí eu já passo para o próximo assunto do dia, que é uma inovação na grade da TV da Rede Minas, Rede Minas, de Minas Gerais, a TV do Estado, que trouxe inovações na sua grade, né, a partir do dia 22 de julho, na grade da programação, e com destaque para a programação infantil, né? E eu vou ler aqui só um trechinho da abertura, da chamada, né, para anunciar essa mudança. Para somar as manhãs, a criançada tem espaço de honra na TV. Desenhos animados preenchem a programação das 8 às 11. Entre as atrações, temos, entre as atrações para o público infantil, né? Entre as atrações, temos a Danizinha Protetora. É uma menina com sua turma que tem como propósito proteger as crianças contra as ameaças que podem tirá-las da sua infância, né? E aí, essa é a ideia do programa, da programação, e a chamada que está agora no site da emissora, que estava. A Danizinha Protetora, ela encarna a defensora dos valores cristãos e ensina a importância da confiança em Deus e como reconhecer situações que podem comprometer seu bem-estar, né? E aí eu vou pedir a Lourdes para colocar, por favor, a imagem da Danizinha Protetora, né? É essa imagem que estava na grade, para anunciar a nova grade, né, da Rede Minas. E aí algumas questões. Primeiro,
não cabe aqui, né, e não cabe a mim fazer isso, não há nenhuma crítica em relação a valores cristãos, em relação a qualquer manifestação religiosa que seja. Mas estamos falando de uma TV que é estatal, uma TV do Estado, né, uma TV do governo de Minas. Portanto, o Estado brasileiro e os estados no Brasil, né, o Estado é laico. Tá? Então, se há espaço para uma determinada manifestação religiosa, deve haver espaço para todos. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que não cabe na programação de uma TV estatal esse tipo de construção bastante camuflada, né? Esse tipo de programação, né, que encarna determinados valores de grupos muito específicos. Isso não cabe numa TV, né? Numa TV, não deveria caber nas TVs, mas enfim, não cabe numa TV do Estado, né? Numa TV pública. E aqui vai, então, um terceiro aspecto, né? Um terceiro ponto, que é a questão da falta, de fato, que faz uma mídia pública, não estatal, pública no Brasil, né? Precisamos retomar essa discussão, de fato, porque a pluralidade da informação, a pluralidade dos conteúdos, né, que contemple o maior número possível de públicos, isso está no escopo da defesa de uma emissora, de emissoras de TV, de um sistema de radiodifusão público, de fato, não apenas vinculado a um Estado ou a Estados, mas público, né? Então, a Danizinha protetora, né, que tem aí um rol, né, de valores arraigados, né, um rol de preconceitos também, porque nessa fala, nessa construção simbólica, como ela se apresenta, ela faz, né, essa proposta de programação, essa proposta de um personagem, constrói uma série de preconceitos, sim, em relação a vários públicos. E isso não pode ser, de forma alguma, tolerada, menos ainda numa TV pública, né, numa TV do Estado. Então, fica aí a nossa crítica, né, a nossa crítica bastante contundente a esse tipo de uso, a esse tipo de instrumentalização, porque é o que está ocorrendo, né, é esse uso do espaço público, da TV pública, para fazer um tipo de instrumentalização, instrumentalização da fé, instrumentalização de determinados valores, e sim, preconceito e exclusão em relação a outros públicos. Bom, passamos agora, então, para o último tópico, né, o último tópico da nossa discussão prévia aqui, né, para entrar no bate-papo, na entrevista, enfim. No último fim de semana, houve aí uma série de manifestações violentas na Inglaterra, em várias cidades da Inglaterra. Essas manifestações, né, essas ações violentas, não vou chamar aqui de manifestação, mas de essas ações violentas foram convocadas por grupos de extrema-direita, e aqui vamos reiterar, nós gostamos de dar nomes aos bois, né? Chamar as coisas pelo que elas são, isso é importante, isso é informação, né? Então, grupos de extrema-direita convocaram essas ações de quebra-quebra, essas ações violentas, né? Após uma série de conteúdos de desinformações, né, de conteúdos desinformativos, que foram veiculados via grupos de WhatsApp e Telegram, né? E aí essas manifestações ocorreram na Inglaterra após, né, houve um acontecimento, um fato, enfim, houve um ataque, né, fatal com uma faca num evento infantil, uma aula de yoga, né, se não estou equivocada aqui, era uma aula de yoga, houve um ataque, né,
a crianças, 3 crianças morreram, e a partir disso circularam vários conteúdos desinformativos, trazendo, apontando culpados, né, questionando imigrantes, enfim, e a partir desses conteúdos, esses conteúdos circularam muito, né, esses grupos de extrema direita instrumentalizaram, né, esse acontecimento e fizeram, então, convocações de ações violentas que tumultuaram o interior da Inglaterra. E eu uso este gancho, então, para convidar, para chamar a nossa entrevistada de hoje, né, que é uma amiga muito querida, que nós tricotamos bastante sobre a mídia, sobre vários temas e vários temas, e é uma pessoa que tem uma grande expertise na discussão desse tema. Eu deixo aí o tema, né, da desinformação e convido, então, a Letícia Salourenço, né, que é uma amiga, como já disse, uma amiga querida, jornalista, mestre em linguística, quase doutora, está terminando o doutorado também em linguística, especialista em desinformação, antenadíssima a tudo isso que está acontecendo desde antes da festa da selva, né? Letícia, querida, convido você, é um prazer tê-la aqui conosco, seja super bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, como diria o pessoal do Medo e Delírio. Tudo bom, comadre? Né? Eu gosto de chamar Eliara de comadre porque nós seguimos linhas teóricas que não são as mesmas, né? Mas a gente segue paralelamente e acaba dando sempre no mesmo ponto. Bom esclarecer, né? Exato. Né? A gente usa referencial teórico diferente, a gente faz uma análise um pouquinho diferente uma da outra, mas a conclusão é sempre parecida, é impressionante, eu adoro isso. Né? Então, do nosso encontro virtual, né, em função do MAS e do Jornal Nacional, né, do Fundo Vermelho, com o cano todo destruído, enferrujado, enfim, e aí nos aproximamos de vez. Nos demos as mãos para nunca mais. Pronto. Então, eu deixei o gancho, né, desses ataques que ocorreram na Inglaterra neste último fim de semana. Eu achei um gancho muito apropriado para trazer essa discussão aí. Eu gostaria que você colocasse nessa questão do Firehose, que é a sua especialidade do momento, explicasse para a gente, né, como é que isso se dá, qual que é a dinâmica, e aí seguimos conversando, só para conversar. Pois é. O firehosing, eu acho importante a gente avisar, antes de mais nada e acima de tudo, ele é uma estratégia militar para espalhar propaganda de guerra. Tá? E isso está sendo usado em tempos de paz contra populações civis que não estão em guerra, sem nenhuma regulação, sem nenhuma autorização, sem nenhuma escancaração. Ninguém fala o que vem acontecendo. Né? Como é que eu identifiquei? Bom, como é que eu identifiquei o processo de firehosing? Eu dei uma aula, que era estágio docente, dei uma aula na UNB sobre fake news e desinformação e tal, e uma das aulas era sobre firehosing, o pessoal falou, isso daqui é muito importante e tal. Eu peguei o tema principal, que é um texto da Rand Corporation, que é um think tank americano de defesa, e eles tinham analisado, o texto se chama The Russian Firehose of Falsehood Propaganda Model, o modelo de propaganda russo de mangueira de incêndio de mentiras. Né? Mangueira de incêndio, eles usam a metáfora de uma mangueira de incêndio, que é um troço grosso, pesado, que joga um jato d'água com muita força, com muita pressão e molha tudo em volta.
né? Então, é essa a ideia do fire hose, da mangueira de incêndio, né? E, assim, quando eu dei a aula, isso foi no segundo semestre de 2020, eu entendi que aquilo seria um uso pontual e estrito, né, de um processo de disseminação de propaganda. E, de fato, nós vimos isso acontecer, por exemplo, contra o PL 2630. Você teve um ataque coordenado, as Big Techs, mas fala baixo, contra o PL 2630, a ponto de ele ter sido totalmente jogado no lixo. O Arthur Lira mandou começar de novo, inclusive a cargo de Nicolas Ferreira. Ou seja, estamos ferrados. Mas, enfim, aí tá. E eu estou fazendo o meu doutorado, eu já tinha visto que eu precisava, eu queria analisar no meu doutorado as questões, como é que a interface semântica, discurso, ou seja, a fala, os gestos e tudo, como é que isso estava sendo usado para agarrar as sensações das pessoas. Porque se a gente pegar o que aconteceu nesse fim de semana na Inglaterra, você vai ver que de racional não teve nada. Foi pura bile. É fígado total que aconteceu ali. Ninguém raciocinou, não tem nem coração, é fígado, né? Por isso o nome da minha tese, From the Heart Down, é do coração para baixo. Está incluindo o coração e o fígado, e o cérebro está excluído. Aí eu comecei a analisar isso e tal. Chamei a professora Juliana Soledade, que era da linguística cognitiva, né? Que eu iria ter que trabalhar muito frame, metáfora e tal. E ela sempre falando comigo, mas Letícia, você já tem um corpus de análise? Cara, não tenho. Eu preciso de um corpus de análise, eu sei mais ou menos como é que eu vou pegar e tal, mas eu preciso de um corpus de análise robusto e encerrado. Eu preciso analisar um evento fechado, né? Eu estava lá, aí veio a pandemia, aí eu fui atrás do pessoal antivacina e tal. Tinha muita coisa interessante lá, mas ainda não tinha sustância, aquele corpo de análise. Aí, um belo dia, nós já estamos em junho de 2021, eu vejo ministros do TSE se movimentando para, no linguajar popular, para melar a comissão da Câmara dos Deputados que estava tentando voltar com o voto impresso na urna eletrônica. E foi um trabalho genial que eles fizeram. O meu primeiro movimento foi de ficar profundamente irritada com a esquerda brasileira, que estava completamente atônita e não fazia nada vezes nada. Nós estávamos no meio do governo Bolsonaro, no meio de uma pandemia ferrada. Aí tá. Poxa, legal e tal. E eu comecei a acompanhar isso alucinadamente nos jornais. Aí me deu um estalo. Cara, os juízes que estavam fazendo essa movimentação era o então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes, e um cara que estava relativamente tranquilo até 2020 e, de repente, começou a aparecer demais no noticiário, que era o Alexandre de Moraes. Aí me deu um estalo. Deixa eu dar uma busca aqui no TweetDeck sobre Alexandre de Moraes. Eu joguei Alexandre de Moraes e apertei o Enter. TweetDeck, quando você usava na época o motor de busca do Twitter, se eu, por exemplo, jogar Eliara Santana, ele vai fazer plum, pronto, vai aparecer todas as referências a Eliara Santana. Se eu jogar Letícia Salorenzo, vai fazer plum, e vai aparecer todas as referências a Letícia Salorenzo. Ele tem, o motor de busca ele tem a mesma velocidade para todos os assuntos. Eu joguei Alexandre de Moraes, o motor de busca não fez plum, o motor de busca fez plum. Primeira coisa que me chamou a atenção. Que volume é esse? Alto volume. Aí tá. Que é isso aí? Aí comecei a olhar. Comecei a observar que eram mensagens muito parecidas, não eram iguais, eram muito parecidas, e elas sempre convergiam para uma mesma ideia. Alexandre de Moraes é do mal. Todas elas convergiam para essa ideia, mas elas falavam de forma diferente.
E eram várias pessoas falando de forma diferente. Alto volume e multicanal. Outra coisa que também começou a me chamar a atenção é que tudo aquilo ali que estava vindo era mentira. Né? Cara, eu já vi isso em algum lugar antes. Onde é que eu já vi isso? Aí eu peguei de novo o texto do Firehose, da Rand Corporation, Poe e Matthews, né? Que ele foi escrito por Christopher Poe e Miriam Matthews, em 2016. Aí eu fui reler o texto, olha só, isso aqui tem aqui, olha, isso aqui tem aqui. Aí eu fui analisando, peguei um bloquinho de papel e fui ticando característica que o texto escrevia e tal. Aí eu vi que eu estava diante de um ataque de Firehose contra Alexandre de Moraes. E nós estamos em julho de 2021. E eu comecei a analisar isso. E eu comecei a observar. E eu comecei a anotar. E aí eu vi um corpus de análise olhando para mim e falando: hello, baby, eu sou o seu corpus, venha me usar. Né? E aí eu comecei a observar aquilo. Cara, de junho de 2021, julho de 2021, até, vamos colocar o 8 de janeiro de 2023, que foi quando eu parei, quando eu fechei a minha análise, em nenhum momento o TweetDeck, quando eu abri o TweetDeck e aparecia o Search Alexandre de Moraes, ele deixava de fazer trrr. E lá pelas tantas, depois de eu olhava tudo e tal, aí daqui a 2, 3 minutos, trrr. O que isso significa? Para você ter uma ideia, em termos de comparação, só durante o ano de 2023, se eu não me engano, é um estudo da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, que diz que foram mais de 8 milhões de tweets citando a expressão Alexandre de Moraes. Em um ano. Eu fiz as contas. Eu vou te interromper antes de você prosseguir aí, só para a gente afunilar aqui um pouco mais para a gente entender. Então, primeiro, a gente tem aí, está diante de uma ação coordenada, de uma ação de convergência em relação a um determinado ator para destruir a imagem desse ator, né? Resumindo Exato. Aí bem, de um modo bem resumido, aí essa questão. Outro ponto que me chama a atenção muito, né, nisso que você nos traz, eu já havia observado, mas de fato era uma observação muito, digamos, não era uma análise, era uma observação mais detalhada mesmo, que havia em termos de, nisso que você fala, né? Nós chegamos quase às mesmas coisas por caminhos diferentes, enfim. Então, me interessavam as narrativas e o que estava sendo construído, né? Porque, primeiramente, eu trazia lá a questão da narrativa, minha preocupação a partir do Jornal Nacional, mas isso, esse conceito, essa dinâmica, essa prática, isso não se perde quando entramos no fio da meada da desinformação. Né? E aí eu já estava observando, já havia observado que havia um conjunto de narrativas para alguns atores específicos e essas narrativas eram reiteradas e circulavam com uma rapidez impressionante. Então, é isso que você está nos trazendo aqui hoje, é isso que você está nos mostrando. Desde 2021, já havia as células de extrema-direita já estavam de olho no ministro Alexandre de Moraes. É mais ou menos isso? Se eu entendi corretamente? É isso. E é um processo diuturno, não é apenas desinformação. O que a gente chama de desinformação, na verdade, é um processo de semeadura de ódio. O objetivo é você fazer as pessoas odiarem profundamente Alexandre de Moraes, a ponto de eu encontrar as argumentações são do tipo: esse cara daí é um desequilibrado, esse cara daí ele não sabe o que está fazendo, tem que fazer exame de sanidade mental porque ele é louco. Porque esse daí ele não sabe. Eu odeio a careca do Alexandre de Moraes. Aquela voz dele é insuportável. Como assim?
É um juiz de Suprema Corte. A careca dele não deve ser nem amada nem odiada. A voz dele não deve ser nem amada nem odiada. O que deve ser analisado à luz do raciocínio humano são as decisões que ele toma baseadas na lei. E isso daí, porque ele está fora da lei, porque ele é um ditador de toga. E quanto mais você repete isso para uma galera que só escuta isso o tempo todo, que vai consumindo isso, eles acabam ingressando no que a Polícia Federal chamou, os relatórios da Polícia Federal falam que eles estão imersos, eles consomem uma verdade que não encontra lastro na realidade. Eu acho essa expressão de uma felicidade é muito melhor do que ficar falando em dissonância cognitiva coletiva, porque essa expressão não faz o menor sentido. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Eu estava aqui levantando uma outra questão, quando você traz essa informação da semeadura do ódio, né? Isso é importantíssimo, é um conceito importantíssimo, né? Para nós entendermos a dinâmica desse ecossistema de desinformação. Aí vamos entrar, então, um pouco aqui nessa questão. Você fala dessa semeadura do ódio, né? Desses ataques reiterados, dessa desconstrução programada da imagem dele, né? Com narrativas, muitas vezes, idiotas, como você disse, mas, porém, por mais que as narrativas sejam, digamos, aparentemente estúpidas, existe uma coordenação por trás disso, até me parece, para que isso soe como algo espontâneo. Olha só, são as pessoas comuns que estão, como você disse, criticando a careca do Alexandre de Moraes, né? Quando, na verdade, não é isso que está sendo, digamos, costurado, não é isso que está sendo tecido, pelo contrário. Existe aí uma construção da desconstrução que não tem lastro nenhum com a realidade. E que parece e que é tomado pelas pessoas como se fosse algo factível, como se fosse, de fato, né? Eu dei, enfim, em umas aulas que eu dei recentemente, me questionaram qual é o problema das plataformas fazerem anúncios contra o PL 2630. Não vejo nenhum problema. No mínimo, é um ataque coordenado de empresas transnacionais poderosíssimas contra os Estados nacionais, no mínimo. Então, esse é um problema, né, um dos problemas. Enfim, então, eu queria, de novo, entender um pouco, né, ver se estou no caminho correto aí, se nós podemos falar, né, desse processo de construção da semeadura do ódio para fazer parecer algo aleatório, algo bobo, e daí espontâneo. Olha, para isso ficar bem claro, tem um momento na minha análise que eu ainda não escrevi, mas eu já descrevi isso, inclusive em textos do GGN, que isso fica claro, por exemplo, quando o Fachin estava para assumir o TSE. Aí vamos dar um breve rewind. O Barroso ficou na presidência do TSE até fevereiro de 22. De fevereiro de 22 a agosto, quem assumiu a presidência foi o Fachin, que enfim, é da ordem de sucessão do TSE. Em agosto de 22, o Alexandre assumiu. Naquela época, no final de 21, início de 22, o ecossistema de desinformação estava batendo muito nesses dois personagens, Barroso e Alexandre. Barroso, mais Alexandre do que Barroso, mas Barroso também apanhava muito. Tá bom. Aí você ia buscar Fachin, Edson Fachin. Não tinha nada dele nas redes sociais. Nada.
para não dizer que não tinha nada, você encontrava, acórdão número tal, decisão essa, relator ministro Fachin. Coisa mais neutra do universo. Mas ele ia assumir o TSE, e o TSE estava num processo de desacreditação, né? De descrença. Você tinha que levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, você tinha que levantar dúvidas sobre o processo eleitoral. Então, você tinha que atacar o Edson Fachin, só que o pessoal estava esquecendo de atacar o Edson Fachin, porque tinha muita gente realmente acreditando que depois do Barroso, quem iria assumir o TSE seria o Alexandre. E o que fazer? Como fazer? Aí, no dia 16 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro vai à Fiesp e dá a seguinte declaração: o ministro Fachin é trotskista e comunista. Ele usou essa expressão, trotskista. Agora você imagine Jair Bolsonaro pronunciando trotskista. Não existe. Para que ele usou essa expressão se ele poderia ter dito simplesmente comunista? Aí eu me dei conta, isso foi um apito de cachorro. Que a partir daquele momento que o Bolsonaro atacou o Fachin, as redes foram em cima do Fachin. Aí veio o ataque, porque ele é comunista, porque ele veio do MST, porque ele foi indicado pela Dilma, porque ele é isso, porque ele é aquilo, blá, 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 e veio enxurrada. Eu, cara, que é isso? E aí ele foi... Eu realmente não acompanhei qual foi o ato dele, mas ele proibiu ações nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Enfim, ele tem motivos constitucionais. Ele lista na decisão dele motivo A, B, C, D, E, F, G, H. E ele foi atacado demais por isso. E até hoje ele é atacado por isso, né? Mas qual é o objetivo? Você tem essa orquestração de ataque para as pessoas partirem raivosas, viscerais, contra aquele alvo que precisa ser desacreditado. Isso daí é cristalino para mim. Sim, e isso que você traz essa menção que você faz ao apito de cachorro, né? Enfim, eu tenho investigado, pesquisado esses agenciadores, né? E você disse aí do Bolsonaro, eu ri imaginando ele pronunciando trotskista, de fato, é interessante, deve ser muito curioso, enfim, mas ele treinou bastante para pronunciar, e pronunciou devidamente, né, usando o apito. Então, essa questão do agenciamento, né, eu acho que a gente tem aí alguns elementos, né, vários elementos para entender essa orquestração, essa organização desse ecossistema no Brasil. Por quê? Né, Letícia, eu falo sempre, você também, a gente, em várias discussões, enfim, isso que ocorreu no Brasil, o Brasil continua a ser um laboratório de realidade paralela, porque nós temos todas as condições, nós já vimos aqui como isso funcionou, e temos aqui dentro, em consonância com grupos no exterior, agentes pensantes da extrema-direita, que constroem de fato, que construíram isso, colocaram em pleno funcionamento, levaram um susto com a eleição de 22, porque levaram um susto, mas se reorganizaram, se rearticularam, fizeram o 8 de janeiro e seguem, estavam aí atuantes, né, na tragédia socioambiental do Rio Grande do Sul e permanecem. Com essa questão da Venezuela, voltaram aí com o apoio sempre, né, da mídia, enfim, mas essa construção, né, essa realidade paralela, de fato, né, esse apito de cachorro que você menciona, esses agenciadores, né, a gente identifica ali muito bem quem está com apito, né? Isso é ponto nevrálgico no Brasil. Eu acho muito importante, Eliara, duas coisas. Primeiro, a gente chamar a atenção
que, principalmente para várias turmas da esquerda, que ainda acham que a divisão entre os Estados Unidos malvado e a Rússia bondosa, não partam desse princípio. A extrema-direita, no mundo inteiro, ela está muito bem articulada, ela está muito poderosa e ela está entrando nos Estados Unidos via Trump. Se o Trump vencer as eleições, o mundo estará muito ferrado. Tá? Não é, mas o Putin vai salvar. Não, o Putin não vai salvar porque o Putin também está controlado pela extrema-direita lá. Pela pior forma de extrema-direita, que é o tradicionalismo do Dugin. Tá? E outra coisa também que eu acho importante a gente falar, inclusive, Eliara, eu vou te fazer esse convite, para a gente começar a usar as expressões que o George Lakoff e o colega dele, Gil Duran, estão usando com relação a essas pessoas que disseminam e propagam desinformação. O Gil Duran chama esse pessoal de traficante de desinformação. E eu acho esse poder de síntese é simplesmente perfeito. A gente tem que começar a nomear essa galera como traficante, porque, no final das contas, isso é uma droga. Você vai consumindo esse processo, esse veneno que vai te intoxicando, que vai te fazendo odiar profundamente as pessoas, você para de raciocinar e chega num ponto... Eu saí de férias em outubro, não sei agora, acho que foi do ano passado. Eu fiquei uma semana na Bahia, fiquei numa pousada e na beira da praia. E aí tinha a dona da pousada, era aquela pessoa bem tipo de pousada, sabe? Que fica conversando com o cachorro, faz carinho em cachorro e realmente acredita que o cachorro está conversando com... Enfim, bem bicho grilo. Eu converso com cachorro, só vou reiterar, tá? E ele me entende. Eles me entendem. O cachorro ele também me entende, mas eu não estabeleço uma conexão dialógica de igual para igual, né? Mas enfim. Aí começa a passar o Bom Dia Brasil na TV, no café da manhã. Cara, Eliara, foi um troço impressionante que me assustou. Aquela mulher saía de... bonitinho, como vai você? Barroso, você então está falando que eleição não se toma, se conquista. Então... Cara, o semblante daquela mulher se modificou, o olhar dela se modificou a ponto de eu olhar em volta para ver se não tinha faca perto dela. Eu fiquei com medo dela me matar. Eu não estou brincando. Tá? Era uma exacerbação de ódio que chega a esse ponto. Né? Acho que é esse desenho. De fato, eu já vi algumas reações assim, de algumas pessoas relativamente próximas. Primeiro, eu via muito esse gatilho, eu tinha dúvida, né, no início, sempre que a gente começa uma pesquisa, a gente tem, né, lá, sei lá, algumas dúvidas, acha, nossa, mas isso não tem efetividade, será mesmo? Tal. Então, quando eu comecei a pesquisar o Jornal Nacional, eu tinha essa dúvida, né, porque às vezes eu duvido das coisas que eu faço, enfim, eu duvidava, será? Não sei, gente, será mesmo que esse fundo, né, vermelho, o vermelho assim, na cor da minha roupa, com aquele cano e tal, isso, de fato, né, eu sei que há estudos, né, que a semiótica trabalha a questão de cor, a construção simbólica, eu sei disso, mas na prática, será que funciona, né? Aí eu ficava com essas dúvidas, eu conversei com um amigo, e ele falou assim, Eliara, um amigo meu, você não tem noção da transformação dele quando aparece essa imagem numa reportagem do Jornal Nacional. Estávamos outro dia tomando um vinho na casa dele, ele se transformou quase no matador, é isso que você está falando da dona da pousada. Ele ficou com medo lá das faquinhas de queijo e tal, porque o amigo se transformou e começou a gritar, corrupção, são todos corruptos, isso é corrupto, isso é corrupção. Começou a vociferar quase, segundo ele, quase babar. Né? Então, é isso.
E isso é uma droga, como você falou. Eu adorei a expressão traficante de desinformação. Acho que é uma identificação ali, né? Uma pecha que deve colar, que ela é muito produtiva e ela dá a dimensão, porque, de fato, criminosa. às vezes... Criminosa. Exatamente, exato, é isso, né? Porque dá aquela... Eu acho que a gente retira um pouco, várias vezes, o peso das palavras, o peso dos conceitos, né? Aquilo precisa ser dito, de fato, né? O que representa desinformação, né? Desinformação, como ainda insistem, desinformação não é boato, né? Nós não estamos falando de boato, a gente está falando, né, desse processo. Boato, isso daí eu escrevi um texto para o GGN. Boato é brincadeira de quermesse. É você chegar aqui, você começar a espalhar que a Maricota, que está grávida, mas não é do Zé das Couve, é do João Leiteiro. Isso é boato. Né? Você vai prejudicar a vida da Maria, da Maricotinha lá, mas é um microcosmo. Quando você começa a espalhar... eu estava falando, são 8 milhões de tweets contra Alexandre de Moraes em 2023. Eu fiz as contas, são 900 tweets por hora. Agora, você imagina que são 900 mensagens diferentes atacando Alexandre de Moraes. Aí, meu amor, vamos fazer o seguinte: e se Alexandre de Moraes fosse mulher? Será que ele aguentaria esse tranco? Será que não é nem ele aguentaria esse tranco? Será que ele não seria muito mais atacado por muito mais setores da sociedade? Porque uma das coisas que eu falo também é que a forma de se atacar Alexandre de Moraes e todo o poder judiciário é tratar eles feito mulherzinhas, que são coisas inferiores, né? Tem um momento que o Bolsonaro vira: não me atrapalha não, cala a boca, bota a tua toga e não me enche o saco. Eu boto a tua toga, saiu praticamente como bota o teu avental, né? Então, é uma coisa que a gente começa a fazer análise, essas relações de valores morais. Isso também é muito importante a gente destacar quais são os valores morais. A Maricotinha que você mostrou no início da TV Minas, né? Quais são os valores morais que ela mostra, né? O que ela destaca, né? Isso é muito... Danizinha. Isso é muito importante a gente prestar atenção. O que ela enaltece, o que ela silencia, o que ela transforma em certo, o que ela transforma em errado, e quem ganha e quem perde com isso, né? É muito importante a gente observar isso. E a gente mostrar para as pessoas como começar a observar isso. Sim, exatamente, até porque esse relato, né, isso que você questionar, será que o Alexandre de Moraes fosse uma mulher? Eu acho que eu entendo, não é a questão de aguentar ou não, porque nós aguentamos, né? Mas a onda de violência, o grau de violência seria muito maior, porque esses grupos incentivam, inclusive, esse ódio às mulheres, é um ódio muito específico. Então, se a isso se junta, né, uma posição de certo destaque, né, uma posição de autoridade, né, de uma mulher, e isso se potencializa, esse ódio, a construção desse ódio se potencializa enormemente. O Brasil é um país machista, né, e vemos isso em todas as esferas, né, em todas as esferas. Então, quando o ódio é instrumentalizado, né, quando esses traficantes de desinformação usam o ódio, né? E aí, para essas construções, para colocar em funcionamento esse ecossistema, enfim, as mulheres são, de fato, são alvos ali quase preferenciais, né? Bom, eu acho que estamos chegando, infelizmente, né, ao final do nosso programa. A gente rende uma conversa aqui, né, comadre? Por muito tempo. Mas eu acho que um chazinho.
eu tivesse com um cafezinho, oxe. Pois é, isso rende, a nossa conversa rende. Eu acho que temos aqui pontos muito importantes para seguirmos na discussão, sem dúvida, né? Como eu disse, o Brasil foi um laboratório e continua a ser. E outro aspecto, né? Nós já estamos aí no trabalho, na costura, para 2026. Eu acho que 2026 vai ser um momento muito, muito, muito intenso. Espero, de novo, como eu sempre espero, estar enganada. Mas, nos últimos tempos, eu, infelizmente, não me enganei. Então, eu acredito que 2026 será um momento muito tenso e, por isso, precisamos nos fortalecer, precisamos colocar esses temas em discussão, precisamos fazer com que os grupos, com que as pessoas enxerguem de fato isso, vejam, né, como é que isso, qual que é a dinâmica aí por trás desse ecossistema, por trás aí dessas questões todas que você nos trouxe. Aí eu quero agradecer enormemente, deixo o espaço, né, para você fazer as suas considerações finais. De fato, foi uma conversa excelente. Agradeço muitíssimo. Seguimos e precisamos escrever aí sobre essas várias coisas. Muito obrigada. Esse negócio que você falou de... Esse negócio que você falou de nós somos um laboratório a céu aberto, né? Eu falava a mesma coisa para o juiz auxiliar do ministro Alexandre e falava, olha, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te falar isso. Isso aqui é um autêntico laboratório de análise de discurso a céu aberto. O grande problema disso tudo é que são os nossos rabos que estão a prêmio. Esse é o principal problema, né? E quanto à eleição de 2026 já começou, eu não sei mais o que eu faço para que, principalmente, o setor de comunicação do PT e do governo Lula entenda que não existe mais debate de ideias. O que existe é uma disputa de valores, disputa do certo e do errado, e uma disputa do bem e do mal. Se nós não tratarmos, se a esquerda brasileira não tratar do embate político nesses termos, a esquerda brasileira estará afadada ao fracasso. Lembrando que em 2022 não foi a esquerda que venceu, não foi o sindicalismo, não foi o progressismo, foi o Lula. E o Lula é o único, nós temos que levantar as mãos para os céus, dar graças a Deus, porque nós temos esta figura icônica que foi capaz de segurar o bolsonarismo. Caso contrário, nós poderíamos estar mortas neste exato momento, e eu não estou exagerando, vocês sabem disso, né? Então, nós temos que entender de uma vez por todas que há novas armas nessa guerra, e que nós temos que aprender a manejar essas armas. Com tacape e estilingue, a gente não vai vencer isso. A gente precisa urgentemente dominar esse novo processo. É isso. Muito bem, encerramos então mais um programa Desinformação em Política, com essa conversa maravilhosa com a Letícia Salorenzo, e deixo aqui um beijo do interior da Bahia e até a semana que vem.